EPAGRE desenvolve um projeto experimental em 5 cidades de Santa Catarina para avaliar a quantidade de gases emitidos pela pecuária catarinense e os efeitos deles no aquecimento global. Aqui na região norte, Canoinhas tem propriedades rurais onde acontece a coleta de dados. Mais de 6 milhões de reais estão sendo investidos em projetos experimentais que buscam medir a quantidade de gases que a atividade pecuária emite na atmosfera. Atualmente, 6 estações da EPAGRE em Santa Catarina estão desenvolvendo diferentes projetos. Um deles na propriedade do Seu Miguel, na localidade de Forquilha, interior de Canoinhas. Na pecuária, a emissão de óxido nitroso deveria ser maior. A gente tenta controlar porque ela é muito prejudicial, por exemplo, a questão dos gases de efeito estufa. Ele é sequestrado pelas plantas e pelas bactérias de solo, fica no solo e aí os micro-organismos do solo começam a consumir ele e emitem. Então, conforme o jeito que a gente maneja o solo, tem mais ou menos emissão de óxido nitroso. Essas caixas que vocês viram estavam aqui, separadas por fatores de emissão de gases de efeito estufa. Estavam separadas, por exemplo, por fezes, urina e ureia, que são alguns destes fatores. E essa caixa ela é equipada então com coolers embaixo para que no momento da coleta esses gases fiquem homogeneizados, a gente tenha maior precisão então no momento da coleta. Mas quais são exatamente os efeitos nocivos que esses gases causam à atmosfera? Quando ele chega na atmosfera, ele capta calor. O gás de efeito estufa é isso, ele faz uma camada lá e capta o calor e fica lá aquecendo lá em cima, que acaba causando gás de efeito estufa. E o óxido nitroso é um pouquinho pior, porque além de ele ser 310 vezes mais potente do que o CO2 para fazer essa sequestro de calor, ficar captando calor lá em cima, ele ainda afeta a camada de ozônio. O experimento não deve trazer soluções definitivas, mas, segundo os técnicos da EPAGRE, deve apontar direções que busquem a redução das emissões nocivas ao meio ambiente. O bovino ele vai emitir metano. O que a gente consegue hoje é modular um pouco com dietas, já tem estudos de melhoramento genético, né, para bovinos mais eficientes, mas ele sempre vai emitir. Então o que a gente precisa? Precisa que as plantas e o solo compensem esse processo. E aí a gente vai ter uma pecuária positiva para o meio ambiente. Eu imaginava que seria uma coisa boa de ser feita. Eu já me questionava muito se realmente a pecuária emitia tanto, porque eu pensava, poxa, um capim faz fotossíntese, assim como uma árvore, né? Então eu pensava, todo mundo está falando do que o animal emite, mas não está falando do que o capim sequestra, né? Assim como nas outras lavouras. Só que eu não tinha ideia de como isso poderia ser feito, né?